galera! Tá no ar o pé no gramado e o nosso querido amigo companheiro Rodrigo Benson acaba de chegar nos estúdios da Rádio Web Nassau. Antes tarde do que nunca, não é verdade, Noblar? Quando eu falei com você, 12h30, que você disse, tô pegando o ônibus ainda, eu falei, rapaz, 1h30, 2 horas, tu tava por aqui. É isso, você acha que ia deixar vocês na mão, ela? Ele vinha aqui simplesmente pra dizer tchau! Só pra deixar o beijo de Mônica Tavares, só pode. Só pode não, mesmo. O beijo de Mônica Tavares tem que ter todo dia, nem que eu ligasse pra falar por telefone, mas o beijo dela ia ter. É engraçado, né? Isso é muito engraçado ouvir isso. O comprometimento do Rodrigo Benson com o programa, tanto e o descomprometimento com a Mônica Tavares. Jamais. É sempre incrível. Mônica Tavares é aquele compromisso diário, até em dia que não tem programa, a gente fica com aquela vontade de mandar o beijo. É verdade. Aí que a gente faz, a gente tenta mandar por Edilson, mas aí... Se eu tivesse o telefone dela, eu ligaria no sábado e no domingo pra mandar um beijo. Será que alguém tem o número dela? Edilson! Galera, olha, vamos falar de futebol. Deixa eu dar boa tarde à minha mesa que tá pequenininha hoje. O Tassis não vai poder comparecer. Teve que resolver umas bronquinhas e aí, entre afins, não vai poder vir ou chegar na hora. Então, Vitor Noblar, meu querido, boa tarde pra você. Tudo bem? Como foi o seu final de semana? Foi bom, então. Lua bonitona no sábado, divertido. Não é? Deu pra sair na sexta-feira, curtir um pouquinho a lua. Ui! É um prazer baratinado estar aqui. A palavra hoje que me mandou foi o Cadu. O Cadu então tá explicado o porquê dessa palavra. Baratinado. Tá certo, né? Mas qual é o significado dessa palavra, Noblar? É melhor não falar não, velho. Porque Cadu disse que veio de ônibus. Aí eu veio ouvindo só uma musiquinha assim, alto nível. Aí toda a música tinha a palavra baratinado, velho. Meu Deus. Entrou no Google. Eu não tinha nem ouvido a palavra Google ainda, agora que você falou baratinado. Significa que Estela sabe o significado dessa palavra. Sim. Eu nunca duvidei disso. Que Estela sabia do significado da palavra. A gente tem que saber de tudo, né? Das coisas de alto nível até os mais... abruptos. Quem deve saber com certeza o significado é a Beatriz Soares, que tá acompanhando a gente. O significado da palavra baratinar, né, Bia? Olha, um beijo pra você, viu, amiga? Tá aqui acompanhando o programa hoje. Rodrigo. Diga. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Antes tarde do que nunca, não é não? Com certeza, sempre digo isso, principalmente quando eu chego na aula atrasado. Vitor Noblar, boa tarde pra você também. Tá melhor da gripe, filho? Tô. Já, não tô 100% ainda, mas já tô bem melhor já. Então se sente um pouquinho pra falar? Tu não pode falar que foi tu que me passasse essa gripe, então não começa a falar, não. Edilson, meu querido, ainda pra gente ter que voltar àquele assunto, Edilson. Eita. É porque o Noblar não tava lá ontem e o Tassis não tá aqui hoje, rapaz. Mas é um assunto que ainda pode render muitas coisas, eu diria. Eu não duvido nada, Tá ligado na propina, né, Edilson? Vamos ter que conversar sobre essa propina aí. Ave Maria. Não, ainda não. Nada de colete à prova de bala, senhor Edilson Lima. Gente, vamos falar de futebol? Clássico das multidões ontem. Pode se chamar de clássico, então? Pode. Emocionante? Empolgante? Rapaz, a gente teve tanto clássico ruim na fase normal do campeonato que esse não foi dos piores. Claro que não teve gols, mas acho que teve sim uma dose de emoção. Certo, gente. Tem notícia do Náutico também ainda. Eu não vou nem perguntar o que é que tá acontecendo ao meu querido Rodrigo, porque eu já disse, né? Ele chegou agora pro programa. Mas olha, vamos fazer o seguinte, Edilson. Vamos subir o BG do Santa Cruz e do Esporte. A gente vai falar um pouquinho do clássico. No final a gente fala do Náutico, não é, Rodrigo Benson? Positivo. Eu sou Santa Cruz, de corpo e alma, e serei sempre de coração. Pois a cobrinha quando entra no gramado eu fico... No esporte eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei. Nada como a opção multi. Obrigado, senhor. Galera, clássico ontem, um empate, nenhum dos dois artilheiros quiseram marcar gols, certo? Digamos que um empate muito bom pro Esporte, afinal de contas vai ter o jogo de volta agora nos seus domínios. Pro Santa Cruz vai ter que correr mais um pouquinho, não é? E aí, galera, vocês estavam lá presentes ontem no clássico.
O Rodrigo, principalmente, o Vitor acompanhou pela TV. E aí, o que falar desse clássico das multidões? Foi das multidões, realmente? Na verdade, assim, houve uma contradição de números, podemos dizer assim. Antes de começar o jogo, informações diziam que tinham sido vendidos 53 mil ingressos, mais de 53 mil ingressos. Porém, no estádio só tiveram a presença de um pouco mais de 44 mil pessoas. Mesmo assim, acho que é um público. Não, realmente. No estádio só tinha 44. Foi um pouco mais de 44 mil. Foi as informações que foram passadas. Porque depois foram divulgados 52 mil ingressos. 52 mil pessoas. Foi atualizado a questão dos. Pois é, por isso que eu tô dizendo, tá havendo um desencontro de informações. Porque assim, antes do começo do jogo, tinha informado que tinham vendido 40 mil ingressos. Aí depois informaram 44 mil ingressos. Aí Antônio Luiz Neto, que é o presidente de Santa Cruz, disse: não, foram vendidos. A informação que eu tenho é que foram vendidos mais de 53 mil ingressos. Aí acabou o jogo, foi anunciado um público de um pouco mais de 44 mil pessoas. Foi a questão da informação aí. As pessoas comprariam ingresso e não iriam? Não, a questão o problema foi o seguinte: eu tava ouvindo que tinham 43 mil sem contar com todos com a nota. Aí depois surgiu a informação que eram 48 mil já contando com todos com a nota. Então, ninguém sabe aí ao certo qual o público de ontem. Mas acho que foi um jogo que começou bem nervoso, não foi, Rodrigo? Assim, só pra fechar essa história do público, apesar de estar havendo essa contradição do público lá presente no estádio, mas tinha um público legal. As cadeiras tiveram um público legal, tanto do lado do Santa Cruz como do lado do Sport. As arquibancadas, a frontal e onde fica a torcida organizada, né, que infelizmente não puderam comparecer, entre aspas, também tinha bastante gente. No lado do Sport também tinha um número considerável. Então assim, apesar desse desencontro de informações, na minha opinião, tinha um bom público. O Arruda tava bonito, a festa foi bem legal. É verdade. Gente, as organizadas, entre aspas, não estavam presentes. Mas isso apagou um pouco o brilho das torcidas. Rodrigo, tu que tava lá. Não, até porque mesmo sem as organizadas presentes, as torcidas fizeram festa. O lado do Sport levaram um bandeirão que acabou se rasgando. Não se sabe como, mas assim, antes do bandeirão se rasgar, realmente tava bonito. A torcida levou faixas. Na cadeira tinha um indivíduo, vamos dizer assim, fantasiado de leão com uma buzina, atormentando os tricolores. Teve que chamar a polícia e tudo. No lado do tricolor, onde fica ali a região das torcidas organizadas, tinha uma festa bonita, tinha banda, levaram umas bolas brancas. Então assim, foi bem legal. Eu achei bonito, sim. Acho que também o mais importante é que quando acabou o jogo, a questão da violência fora do estádio foi bem reduzida. Então, acho que no final das contas, infelizmente, vale a pena não ter essas torcidas organizadas. Mas vale lembrar o seguinte: antes de começar o jogo, informações estavam sendo passadas pela rádio que houve algumas confusões na Agamenon e perto do estádio. Houve um confronto de torcidas, falaram até em arrastões. Mas depois de uma informação foi passada, não sei se chegaram a confirmar ou se exageraram, vamos dizer assim. Mas parece que houve sim alguns pequenos problemas. Mas em relação ao policiamento, eram 1.300 policiais, tanto dentro como fora do estádio. Então acho que isso com certeza ajudou a diminuir esse índice de violência que poderia ter acontecido ou não, né? Nunca se sabe. É verdade, nunca se sabe. Mas sobre o jogo, galera, finalmente, será que foi o Sport que não quis jogar, ou o Santa Cruz que não estava tão bem, não conseguiu ter chances claras? Foi um tempo para cada time e ainda assim bolas que não levaram tanto perigo assim aos gols, às metas do Thiago Cardoso e do Magrão, que fizeram belíssimas defesas, diga-se de passagem, trabalharam, quando tiveram que trabalhar de verdade, trabalharam muito bem. Eu achei o Thiago Cardoso, vi um pouquinho a sombra do Thiago Cardoso do ano passado. E isso é bom pro Santa Cruz, não é? Pro Magrão sempre ali presente. E aí, galera? Olha, acho que o jogo começou assim, bastante nervoso. Eu tava até escrevendo lá no site que não teve tantas faltas de violência, mas sim muitas faltas, aquelas faltas só pra parar o lance. Foi o Pedra que ficou na cola do Marcelinho, que fez aquela função que o Everton Senna fez no ano passado, não foi, Rodrigo? Exatamente, o Pedra tava marcando o Marcelinho e tinha outro marcando o Jael, se eu não me engano. Era o Wagner. Foi o Wagner, foi o que ficou em cima do Jael também, que dificultou bastante pro lado do Sport, mas pelo lado do Santa Cruz também. O Toby e o Hamilton fizeram uma marcação pesada em cima do ataque. O Hamilton já é de costume, né? Agora sim, as equipes estavam tão nervosas no primeiro tempo que você via que eles erravam muito passes
na defesa. Tanto que algumas chegadas do Santa Cruz, a zaga do Sport errou o passe, o Denis Marques ficou com a bola e chutou de fora da área. Logo no começo do jogo foi exatamente assim, o Bruno Aguiar foi sair jogando, errou um passe, o Luciano Henrique tocou pro Denis Marques, que chutou de fora da área e a bola passou do lado do gol do Magrão. Mas o que prejudicou mais o primeiro tempo foi o fato dos dois meio-campo, na minha opinião, foram anulados. Por quê? Do lado do Sport, só ligação direta da defesa pro ataque. Do Santa Cruz, a mesma coisa. Zaga dando chutão. A bola não passava pelo meio campo. Quando passava, ficava aquele negócio truncado. Então, o que foi que aconteceu? As melhores armas do Santa Cruz seriam quem? O Luciano Henrique e o Natan. Só que com esse joguinho de chutão para um lado, chutão para o outro, a bola não era colocada no chão e não chegava com o Luciano Henrique e o Natan. Com isso, o jogo ficou muito parelho e sem graça no primeiro tempo. Eu acho o seguinte, que quem mais ficou prejudicado foi o Santa Cruz, porque é o seguinte, o Sport jogou no 3-5-2, então ele fez questão de congestionar o meio de campo para evitar esse toque de bola. Já ao lado do Sport em si, eu não achei que o Sport se prejudicou tanto, porque foi o que estavam falando, o Sport entrou para empatar o jogo. Então essa confusão no meio de campo era bom pro Sport, porque nem o Sport atacava, também o Santa não atacava. Não é nem que seja que o Sport entrou para empatar. A proposta do Sport era exatamente aquela, de esperar o Santa Cruz e sair no contra-ataque. Vitor, eu discordo, eu acho sim que o Sport entrou para empatar, até porque o Marquinhos Paraná não foi escalado, ele se tivesse jogado, com certeza o Sport estaria mais ofensivo. Mas ele estava machucado. A informação que foi passada foi que o Marquinhos Paraná estava machucado. Treinou a semana todinha, estava machucado. Ele treina, vai jogar, ele machucou o quê? Tropeçou, bateu o dedo mindinho na ponta da mesa. Né? Só se for, alguma coisa assim. Mas tanto na quinta quanto na sexta-feira já tinha informações de que o Marcelinho Paraíba, o Marquinhos Paraná e o Hamilton tinham virado uma certa dúvida pro jogo. E antes de falar no Marcelinho Paraíba em seu papelão de dono do esporte, praticamente, deixa eu comentar essa questão aí do meio campo, sobre o fato de entrar pra ganhar ou não. Eu também acho que o Sport entrou pra empatar, tanto é que todos os jogadores do Sport, quando falaram do empate, saíram satisfeitos e com gosto de vitória, digamos assim, no ar. O que eu não acho que seria justo, porque o bonito ia ser ver gols, entendeu? Mas infelizmente não aconteceu, o meio campo realmente estava complicado, o Sport não conseguia acertar uma saída de bola. Eu digo também que a marcação do Santa Cruz estava presente ali, embora os laterais, o Renatinho principalmente, perdia muitas bolas para o Moacir. E o Diogo também pro rival do lateral esquerdo. O Diogo também, esquerda. Mas eu digo que o Diogo e o Rivaldo ainda assim estavam muito... Um às vezes conseguia uma roubada ali, outro conseguia uma adiantada de bola acolá, entendeu? Mas o Renatinho realmente não estava num dia inspirado ontem. O que a torcida coral começou a chiar, não foi? Durante o jogo. Ontem o Moacir ganhou todas, tanto na defesa quanto no ataque. E por falar em Marcelinho Paraíba, gente, o que aconteceu com a estrela do Marcelinho Paraíba ontem? Que as bolas ou eram pra muito longe da barra, ou eram nas barreiras. Na questão das bolas paradas em si, realmente ele pecou bastante. Eu tava até comentando com o Tassi e com o Edilson, que também tava lá com a gente, que o Marcelinho parecia que queria fazer gol olímpico, porque todas as bolas dele já iam fechadas e caindo logo no primeiro pau. Então assim, os jogadores que estavam na área praticamente ficavam parados, não faziam nada, não podia causar um tumulto ali para ver se a bola sobrava. E nas cobranças de falta, ele não estava batendo com aquela qualidade que a gente sabe que ele tem. Ou ele chutava a bola muito forte para ver se a bola passava pela barreira, ou ele chutava muito alto. O Thiago Cardoso só fazia olhar a bola sair e tal. Já na questão da bola mesmo rolando, foi como a gente falou, ele foi muito marcado, então o que impossibilitou ele a criação de jogadas e tudo mais. Uma vez ou outra a bola até sobrava para ele, aí é quando a zaga do Tricolor ficava meio desesperada, agoniada, porque sobrou pro Marcelinho, a gente sabe que ele pode resolver. E teve até algumas bolas que ele chegou a chutar que levaram um certo perigo. Mas a gente sabe, Marcelinho não joga bem, o Sport não joga bem, foi o que aconteceu. O Marcelinho foi bem marcado, o que impossibilitou o Sport de ter maiores chances no jogo. E por que Mazzola, então, faltando 5 minutos pro término do jogo, tirou o Marcelinho Paraíba, gente? Alguma razão lógica pra isso? Porque o Marcelinho jogou ali, o quê? Não jogou os 90 minutos, jogou 85 minutos. Aí o Mazzola me vem com a desculpa de que o Marcelinho não treinou a semana toda, sentiu um machucado no pé no segundo tempo, no começo do segundo tempo contra o Náutico. E aí ele não estava em boas condições físicas, decidi tirar. Faltando 5 minutos para o término do jogo. Na verdade é que nos 15 minutos finais a pressão do Santa Cruz aumentou. Então eu quis colocar o Thiaguinho já para segurar um pouco mais ali no meio campo.
Ele achou que o Jael tava fazendo um papel melhor de segurar a bola no ataque, quis tirar o Marcelinho no meio campo e colocar mais o volante, que foi o Thiaguinho. Só que a gente também tem que ver o seguinte, não sei se você conseguiu ver isso pela TV, Vitor, mas a gente tava lá no estádio, por umas 3 ou 4 jogadas, o quarto árbitro ia levantar a placa pra fazer a substituição, aí é quando o Sport chegava no ataque, aí até o próprio Thiaguinho dizia, não, espera, porque é aquela esperança do Marcelinho conseguir fazer alguma coisa. E o último lance do Marcelinho foi justamente na cobrança de falta, que parou tudo pra bater a falta, aí levanta a placa, aí Thiaguinho, não levanta, deixa o Marcelinho bater. E o Marcelinho não conseguiu resolver nada. Até ele ficou surpreso com a saída, que ele, quando bateu a falta, ele foi saindo de costas, o cara levantou a placa e ficou todo mundo esperando o Marcelinho se virar pra sair. E quando ele se tocou que era ele que ia sair, aí ele fez aquele show dele, né? Bateu a mão contra o corpo, saiu revoltado. Tirou as faixas do punho, jogou no chão. E teve até uma cena que eu poderia dizer que foi curiosa, que foi quando ele tava saindo, o Mazola estendeu a mão pra apertar a mão dele, seja lá o que foi, e o Marcelinho passou batido, assim, quis nem saber. E deu de costas, afinal de contas passou e nem olhou pra trás, chutou uma garrafa d'água ainda por cima, tava realmente muito chateado, pegou o banco assim, abriu de uma forma meio que abrupta, né? E ficou realmente chateado o Marcelinho na hora da saída, não quis falar com a imprensa. Tá rachado? Time do Sport? Não, acredito que não. Na verdade, o Marcelinho é um jogador que tem uma personalidade muito forte. Ele já demonstrou, não foi só ontem, que não gosta de sair, principalmente em jogos decisivos. O Mazola disse, olha, a minha paciência tá acabando. Porque toda vez que ele tem que sair é esse drama todo, essa novela. Mas acho que assim, rachado, o Sport não está não. O problema é que, querendo ou não, o Sport fica refém, o Mazola principalmente, de Marcelinho, porque a gente sabe que o Marcelinho é o melhor jogador do elenco. Aí, vamos supor que o Mazola queira dar uma punição nele e não bota ele pra jogar. O Sport vai fazer o que dentro de campo? Vai ter que ser um Deus nos acuda ali no meio de campo, a criação. Quem é que vai colocar no lugar de Marcelinho pra fazer essa função de criador, de armador? Não tem. Então, querendo ou não, o Mazola tem que engolir esse sapo, vamos dizer assim, tentar conversar com o jogador no vestiários ou a diretoria dar alguma punição pro jogador, mas infelizmente não tem como não colocá-lo em campo por causa disso. É realmente complicado, a diretoria tem que se tocar pra isso, porque acaba que o Marcelinho fica meio que dono ali do Sport. Realmente, ele não treinou a semana toda praticamente, treinou 1 ou 2 dias. Só na quarta e na sexta. E aí vai nessa, fica nessa de destratar o treinador. A gente sabe que o Mazola também não é lá o homem da delicadeza e de que fala pouco, o bichinho, tadinho, né? Mas é uma questão de subordinado e chefe. Pois é, querendo ou não, o Marcelinho tem que respeitar essa hierarquia, é uma coisa que ele não vem fazendo. Então, o Mazola pode acabar perdendo um pouco de autoridade por conta disso, porque se os outros jogadores veem que Marcelinho faz isso e de certa forma não sofre nenhuma punição, vão se ver no direito de fazer isso também. Exatamente, e agora a gente vai pro outro lado da história. Os outros jogadores não são tão importantes como o Marcelinho para o Sport. Por exemplo, se a gente tira um Jael ou um Geme, tem quem botar. Se tira um Tobi, um Moacir, tem quem colocar. Mas se tirar o Marcelinho, vai botar quem? Então, volta, é um círculo vicioso isso. É verdade, é complicado realmente, mas ela se encontra numa sinuca de Bino, numa cilada, Bino. Uma cilada. Mas por falar em Tobi, gente, Tobi que recebeu o 3º cartão amarelo não joga dentro da Ilha do Retiro, dentro de casa, vai ser mais um espectador, como ele mesmo disse. E quando ele recebeu o cartão amarelo, um fato muito engraçado, não foi, Rodrigo Benson? Tocou a musiquinha também lá na hora ou ele quis só improvisar? Foi dançar, foi virar pra mostrar o número e deu uma de Moonwalker lá, não foi? Porque assim, teve toda uma confusão. Foi pelo menos uns 2 ou 3 minutos pra sair esse amarelo. O juiz ficou perguntando, Tobi, qual é o seu número? Tobi, vire de costa. Tobi, meu número é 6. O juiz, amigo, vire de costa. Tobi, meu número é 6. E nada. Aí Tobi se estressou, virou de costa. E ainda deu passinho. Fez o Moonwalker e pronto aí, pô. Minha camisa é 6. Acho que o juiz ficou pensando, ele deve estar dizendo o número errado de outro jogador aí, sei lá. Mas até porque é uma questão de regra também. É uma questão também não só de regra, mas de moral ali, entendeu? Não adianta o jogador dizer meu número é 6. O árbitro sou eu quero ver o seu número e ponto, entendeu? É verdade. Sobre... tá vendo? Calma, tá. Edilson, tá mudando o gosto aí, Edilson? Já tá vendo as alianças, Edilson? Já tá pensando em casamento, Edilson?
Já tá assim, já é? Ave Maria. Peraí, tá chegando São João. Não é hora de pensar nisso não, rapaz. Depois do São João que a gente pensa nessas coisas. Mas olha, sobre o desfalque do Toby na próxima partida do Sport, o Sport tem duas opções. Porque nos 3 zagueiros, o Toby era o homem da caça. O que ele pode fazer? Ele coloca o Hamilton de terceiro zagueiro pra fazer aquele papel da caça e coloca mais um volante. Ou ele pode colocar o Ailson de zagueiro e deixar o Hamilton ali de primeiro volante. Né, Rodrigo? É uma possibilidade sim, mas eu acho o seguinte, eu tava até analisando isso hoje. O Zé Teodoro vai ter que partir pra cima, ele não tem outra opção. Ou ele ganha ou ele ganha. Então, ele não tem, de certa forma, como fazer uma escalação surpresa pro Mazzola. Então o Mazzola já deve ter uma noção mais ou menos de quem o Zé Teodoro vai colocar pra esse jogo. Então, provavelmente o que é que o Mazzola vai fazer? Vai entrar novamente com o regulamento debaixo do braço e vai jogar pelo empate. Na melhor das hipóteses, Mazzola pode preparar um time de contra-ataque. Então ele fica chamando o Santa Cruz para sua área de defesa. Quando o Santa Cruz vier, ele dá um jeito de roubar a bola e vai pro ataque. Então eu não acho que o Mazzola vai ter um problema de escalar o time mesmo sem a presença do Toby. Claro, é um jogador importante. Mas eu acho que o Mazzola não vai ter essa dificuldade justamente por causa disso. Porque qualquer movimento do Sport já pode fazer com que o Zé Teodoro se preocupe. Porque vai ser feito foi com o Náutico. O Náutico viu o tempo passar, viu que o resultado não estava chegando e começou a ficar desequilibrado. Pode acontecer a mesma coisa com o Santa Cruz. Então acho que o Toby é um jogador importante, mas para esse jogo em si, levando em consideração os fatos e a vantagem que o Sport tem, não sei se o Toby vai fazer uma diferença tão grande assim, se o Mazzola vai ter uma dificuldade tão grande de escalar esse elenco pro último jogo. Não, eu também nem acho assim, que vai fazer tanta falta. Eu só tava falando mais mesmo assim das opções que o Mazzola vai ter. Recuar o Hamilton pra zagueiro e colocar mais um volante, ou colocar outro zagueiro e deixar o Hamilton de volante. Ah, sim, sim. Entendeu? Agora, assim, pra você ver o jogo de ontem, como os dois meio-campo das equipes estavam tão assim anulados, que o Zé Teodoro tirou o Luciano Henrique, tirou o Natan pra colocar 2 atacantes. Assim, 2 atacantes entre aspas. O de Bala, ponto, né? ele é atacante de função mesmo, mas o Branquinho, ele é um meia atacante, entendeu? Ele joga de atacante porque no Santa Cruz o meio ali já é realmente bastante povoado e bem povoado. Afinal de contas, tem o Luciano Henrique, tinha o Wesley que quando não tava Dodói foi ótimo. Quando não tava machucado. O Wesley não tava Dodói. Assim, Dodói porque o Maio caiu de bicicleta, machucou o dedo. Com o Wesley, né? Olha, o Wesley quando tava machucado, quando não estava machucado... Não, quando tava Dodói. Ele ajudava o Santa Cruz, não é? Além dele, tinha o Renatinho, que quando o Dutra ainda estava no Santa Cruz, ficava ali no meio também auxiliando. Tem o Natan. Então o meio campo do Santa Cruz já é realmente bem completinho. O Branquinho, ele entra como atacante, mas na verdade ele é meia. E eu acho que o que eu pedia tanto ao Zé Teodoro era isso, para enfim ele colocar o Branquinho na função dele. Colocou e o menino mostrou garra, porque quando o Branquinho entrou, desestruturou um pouquinho, desequilibrou ali o meio campo do Sport, que não estava preparado para aquilo. E no meu ver, o Branquinho já tem aquela questão de no Sport não ter tido a oportunidade certa e quer mostrar mais ainda a eles. Tarsis, meu amor, boa tarde, meu lindo, tudo Boa bem tarde, com você? Esses bancos são terríveis, né? É verdade. Peço desculpa aos ouvintes, cheguei agora. Mas pegando já o seu raciocínio, eu também concordo. A gente cobrava que o Branquinho é um jogador que vem de trás com a bola e incendiou o jogo. Porque o Zé sempre insistiu, a gente via durante a partida o Zé mandando o time jogar pelas laterais. E o Branquinho conseguiu fazer isso. O que o Luciano ontem não estava bem, pegava a bola, dava aquela girada que é típica dele. Mas em termos de criação, o Luciano ontem passou longe, né? Eu acho que o único lance de perigo que a gente viu do Luciano foi um chute de fora da área e nada mais. Então o Branquinho também pode sim, na minha opinião, não vai ser surpresa nenhuma se o Zé entrar com o Branquinho ao invés de Luciano Henrique. Eu acho que outro que pode entrar como titular também é o Léo. Pois O é. Léo, que é um jogador ofensivo, é um jogador que pode fazer uma certa Pois diferença. é, na posição de Luciano Henrique também pode entrar o Léo. Apesar de ser um volante, o time vai ganhar com um passe, né? E dependendo da situação do jogo, vai ter mais um volante para marcação. Assim, porque... Até pra finalização Pois é, também. o chute de porque fora o da Léo- área
foi uma coisa que o Santa Cruz a gente viu ontem que tentou muito. O Diogo até fez um bom chute e o Magrão defendeu, né? O Sport veio com aquele ferrolhinho que a gente tá acostumado a ver o Mazola fazer, e o Santa Cruz não estava num dia de criação tão bom, mas foi um bom jogo apesar do 0-0. Olha, gente, sobre a questão aí do Luciano Henrique, eu não acho que o Zé vai surpreender no começo do jogo, mas eu acho que num segundo tempo, depois, dependendo do resultado, ele pode sim colocar o Branquinho. Não vejo também surpresa nenhuma, entrou muito bem o garoto, certo? Muita gente questiona e fala, mas ele foi colocado na posição dele e realmente desestruturou. As laterais pra mim também não estavam muito boas. O Renatinho, como a gente tava comentando aqui antes, não ganhou nenhuma. O Diogo também destoou do resto. O time do Santa não jogou mal. Podem não ter chances claras, não teve tantas chances claras de gol, mas o time do Santa não jogou mal. Já o Diogo sim, destoou muitas vezes, ele deu o contra-ataque pro Sport e o Sport não soube aproveitar. É verdade, tanto que, assim, quando começou o jogo, o Diogo, a primeira bola que ele pegou contra o Rivaldo, ele driblou e fez uma jogada de perigo. Eu até escrevi, olha, pode ser a grande arma do Santa Cruz, já que o Rivaldo tá improvisado e o Diogo é um lateral de origem. Mas não foi isso que aconteceu. O Rivaldo conseguiu anular o Diogo e, na minha opinião, o Rivaldo foi um dos melhores do Sport na partida. Pra mim, o Rivaldo foi o melhor jogador em campo do Sport, jogou muito bem. No segundo tempo, deu até aquela subida que não é característica dele, porque ele como você fala, é um volante, estava improvisado, apesar de ter jogado muitas vezes assim no Palmeiras, né? Mas o Rivaldo não tem a característica de subir tanto. E os dois lances de perigo no tempo do Sport saíram dos pés do Rivaldo, né? Em um, o Renatinho tirou a bola da boca do pé do Marquinhos Gabriel. O Rivaldo foi pra linha de fundo e cruzou. E o Renatinho. Agora o Marquinhos Gabriel também relaxou, vamos dizer assim. Porque se ele dá um passo só pra frente, ele já tomava a frente e ficava. Um ponto positivo do Sport, na minha opinião, foi o Marquinhos. É um jogador rápido e sempre entra bem no jogo. Ele se machuca muito, né? Mas eu não acho que agora. Eu tenho quase a certeza que o Mazola vai entrar recuado mais uma vez para segurar o resultado, né? Mas eu acho que durante o brasileiro, o Marquinhos deveria ser um jogador para ser utilizado nas pontas quando o Sport pegasse um time retrancado. O Marquinhos é um jogador habilidoso, assim como o Flávio é, né? De ir para as laterais e puxar, né? Sofrer faltas. E o Sport tem esse ponto forte. Até porque ontem, pela primeira vez, o Marquinhos entrou realmente de atacante, né? Pois é. Como um ponta. Ele vinha de meia, de lateral esquerdo. Então, ele vinha jogando tudo, mesmo na posição dele. Ontem mesmo foi a primeira vez que ele jogou no Sport de atacante de ponta. E jogou bem, né? Eu gostei. Agora sim, a situação do Santa Cruz eu ainda defino como boa. Porque o Sport, se eu não me engano, foi o Jamie que deu um chute que o Thiago Cardoso tirou com a ponta dos dedos. Foi o Jael. Se aquela bola vai um pouquinho mais forte, um pouquinho mais pro lado, pode ter certeza que o Santa Cruz ia pinar. Não, se o Santa perdesse o jogo de ontem, tava praticamente com o sistema defensivo bem sólidozinho que o Mazola armou. Agora, um ponto positivo desse sistema defensivo que não vai estar no segundo jogo é o Tobi, viu? A gente pode falar, o Tobi é o zagueiro aqui que sobra no sistema defensivo e que tira as jogadas. Muitas vezes o Renatinho passava quando ia pra dar aquele último passo, aquela última finalização, tinha o Tobi pra cortar na sobra. A gente não Mas geralmente quem tava na sobra era o Ed Carlos. Mas Tobi era o que fazia, o que saía pra dar o combate. Isso, então... é isso que eu tô falando. E o Ailson não tem essa característica. Lembrando, minha gente, que o Tobi é volante, por isso que ele tem esse a mais, né? Diferentemente dos outros zagueiros. Já o Ailson não tem. Tá. Foi por isso que a gente tá até discutindo antes de chegar qual vai ser a opção do Mazola. Ele pode recuar o Hamilton para terceiro zagueiro e fazer essa função que o Tobi faz e colocar mais um volante, ou colocar o Ailson de zagueiro e deixar o Hamilton. Eu acho que o Mazola vai colocar o Diogo Oliveira. Se ele não optar pelo Ailson, eu tenho quase certeza que nesse jogo agora da Ilha, o Diogo Oliveira vai ser substituído pelo Marquinhos Paraná. Porque o Sport vai estar jogando em casa, vai querer vitória. Apesar de estar jogando pelo empate, e o Marquinhos teve uma bolas ontem que o Diogo Oliveira estava só, e o Diogo não tem a habilidade para chegar na frente. Já o Marquinhos é um jogador mais técnico. Então acho que o Mazola, na minha opinião, não sei, a gente nem sabe ainda como é que ele vai fazer, mas esse jogo, na volta, até porque o Santa Cruz tem que ir para cima, é um jogo para característica do Marquinhos Paraná, o pai do Rodrigo. Bom, o comentário que eu ia fazer era justamente com relação a isso. Quando eu cheguei lá no Arruda, tava falando com o pessoal lá da rádio, e que essas brincadeiras de Marquinhos Paraná perguntaram se eu ia jogar, né? Aí eu fiz, não vou jogar, eu vou ficar de espião. Pra sorte do Sport, você não vai jogar. Exatamente, né? mas entenda a brincadeira pra eu chegar no raciocínio. Eu fiz, eu não vou jogar porque eu vou
Cara, não foi. Tá, sim, meu querido. Você sabe que não foi, né? Não foi. Porque esse povo é muito maldoso. Não foi assim a frase, foi o conceito que a frase vai trazer agora pro programa. Lógico, Lindo, sempre tem um... Enfim, deixa eu falar. Conceito. Eu disse que não ia jogar porque eu ia espionar a zaga do Santa Cruz pra poder fazer uma partida melhor no segundo jogo. Então pode ter isso que aconteceu. O Martins Paraná pode ter sido poupado pra analisar o sistema defensivo do Santa Cruz, analisar os pontos altos e baixos, pra quando, se claro, o Mazola optar por ele no segundo jogo, ele já vai ter uma noção melhor de como armar jogada, de como chegar mais na frente, achar os buracos que o Sport não estava conseguindo encontrar nesse primeiro jogo. Então assim, foi uma brincadeira, mas que meio que pode acabar virando uma verdade. O Martins Paraná pode ser uma arma secreta, entre aspas, pro segundo jogo. O Santa Cruz, que o Zé deixou claro na entrevista, que não vai desesperado para a Ilha do Retiro, vai fazer o jogo que sabe, né, e esperar pelo gol. Agora também vamos não confundir a tranquilidade com a passividade. O Santa Cruz tem que agredir porque precisa de um gol, né, e quanto mais rápido esse gol sair, melhor. Então, se o Santa Cruz fazer um gol no começo do jogo, vai ser melhor, porque o Sport aí sim vai ter que ir para cima, vai fugir da sua característica, que o time do Sport não está acostumado a jogar para cima, e o Santa Cruz pode se aproveitar disso. Então o Zé tem que dosar isso aí. Ele falava ontem que o time vai ter a paciência, mas não confundir a paciência com a passividade. Ficar naquela mar morto, sem fazer nada. Tem que agredir o adversário. E o Mazola que disse que não vai decepcionar a torcida no dia do aniversário do time, né? E teve gente da imprensa que passou a frase do Mazola pro Zé, né? E o Zé disse e deixou entre linhas que tá que afiadinho, vai... né? O Mazola falou ontem que não vai decepcionar a torcida, que a torcida fosse que o Sport seria campeão. É claro que é um discurso de confiança, mas nessa fase final tudo que se fala é aproveitado. Então o Zé disse, se eles estão se achando campeão, parabéns, a gente vai pra lá pra tentar estragar a festa do Sport. Mas é uma coisa que acontece normal no clássico, isso é normal. É o último jogo, então assim, tá valendo praticamente tudo que for favorecer a sua equipe, tá valendo, cara. É o último jogo, vai fazer mais o quê? O Zé que pediu a presença da torcida e disse que o Santa Cruz vai ser o Santa Cruz que vai se impor dentro da Ilha do Retiro. Então o Zé também fez uma promessa pra torcida do Santa Cruz. Gente, olha, me disseram que o Sport tá com medo e que medo tira a vontade de jogar. Não, o Sport tá com medo. Não, acho que o Sport tá com medo. Eu acho que o Sport tem a vantagem do segundo jogo. Eu acho que o Sport tá jogando o que pode. O time do Sport não é um time tecnicamente lindo pra você botar o time pra cima do Santa Cruz. Eu tenho certeza que se o Sport ontem fosse pra cima do Santa Cruz em pleno Arruda, o Sport poderia ter levado o gol. Foi uma vantagem do Mazola. O Sport tá jogando com inteligência. E o Sport joga nas suas limitações, assim como o Zé fez o ano passado com o Santa Cruz. Agora, pro Pernambucano tá tranquilo, tá empatando, tá passando sufoco. Aí vamos ver pra Série A, porque na Série A, se jogar do jeito que jogou... Falando ainda aqui do Pernambucano, eu tô começando a achar que vai acontecer com o Santa o que aconteceu com o Náutico. O Náutico foi superior ao Sport nos 2 jogos e acabou eliminado porque o Sport jogou com um regulamento embaixo do braço. Você ainda tá querendo aí dizer que vai acontecer com o Santos o que aconteceu com o Náutico. Eu não tô dizendo que vai acontecer. Pode acontecer. Não, sim, mas veja só, meu raciocínio é o seguinte, o Náutico foi superior ao Sport nos 2 jogos da semifinal, o Sport entrou com o regulamento embaixo do braço e passou pra final. Novamente, o Santa foi melhor do que o Sport ontem. O Sport entrou com o regulamento embaixo do braço e se deu bem no primeiro jogo. Se o Sport repetir isso no segundo jogo, vai ser difícil o Santa Cruz tirar esse título. Só teve uma pessoa no mundo que disse que o Sport foi melhor que o Santa Cruz em campo. Mazola. Ele disse que o Sport foi melhor que o Santa Cruz. Eu não concordo. Né? E o Zé até ironizou. Eu acho que o Mazola não estava vendo outro jogo. Estava analisando outro jogo. Então todo mundo viu que o Santa Cruz tentou dominar as ações, não agrediu tanto, né? Mas o domínio, as ações do jogo Santa Cruz. O Sport deu uma crescida nos 15, 20 minutos finais, né? Que o Santa começou a cansar e errar muito. E por pouco o Sport não fez 2 gols pelas laterais, né? O Renatinho não estava mais descendo, que é um ponto frágil do Santa Cruz, todo mundo sabe. E o Mazola explorou isso. As jogadas do Sport sempre foram do lado do Renatinho, porque o Renatinho tem uma marcação falha. Michelinho, eu queria destacar ontem, enquanto teve em campo, é um jogador que eu sempre venho criticando, porque não estão fazendo tantas partidas boas. O Anderson Pedra, enquanto teve em campo, jogou muito bem. O Marcelinho pouco fez. Eu estava até comentando com o Edilson na hora e com o Rodrigo, que o Marcelinho não estava acertando nem as bolas paradas. E quando estava com a bola, o Anderson Pedra sempre estava levando a melhor sobre ele. Galerinha, olha, o clássico, se deixasse, renderia o programa inteirinho, mas a gente tá com o horário apertadinho. O Rodrigo ainda quer concluir aqui rapidinho. Não, só pra... Aqui a gente não pode esquecer da arbitragem, né? Foi boa. O Niels conseguiu levar o primeiro tempo todinho sem aplicar nenhum amarelo.
No segundo tempo, que ele viu que a situação ia começar a sair de controle, começou a sair um amarelo para um lado e para o outro. E do B deu uma declaração dizendo que a arbitragem prejudicou o Sport, claro. Porque o juiz deu amarelo pro Toby, o Toby fica de fora do jogo da final, e porque acabou o jogo no momento em que o Sport estava no ataque, provavelmente ia sair um cruzamento ali e o juiz já acabou o jogo, então... Eu só acho uma falha do Neilson. Claro, essa também não pôde acabar um jogo com um time na linha de fundo para cruzar a bola. Muito bonito, Estela Soares. Parabéns. O silencioso é bom. Mas eu só acho que 2 minutos de acréscimo foi muito pouco, pelo que a partida teve gente que caiu, teve substituição. No mínimo, os 4 minutos ali era os acréscimos que era pra ser dado. Eu só acho que o Dubê tem que começar a usar o Twitter dele pra coisas mais importantes do que tá criticando a arbitragem. Eu acho que se ele é homem suficiente, ele sabe o que é que ele faz? Pega e fala pra imprensa. Não é presidente? Tem que dar tapa a cara. Eu acho que o Dubê deveria usar seu Twitter só como o Alexandre Calil, presidente do Atlético, faz, para anunciar grandes contratações. Então tá na hora de ele esperar o resultado, né? Se tiver alguma interferência, é claro que ele tem o direito de protestar. Mas ontem o Neilson, na minha opinião, não prejudicou nenhuma das equipes. Das semifinais e a final, ontem foi a melhor arbitragem que nós também tivemos. Acho. O que me surpreendeu muito pelo Neilson. Eu não esperava que ele fizesse uma arbitragem tão boa. Eu também. Muita gente tava duvidando da capacidade dele para apitar um jogo de tão... Não é nem tamanho importância. Duvidar a capacidade, mas assim, a pressão que teve a semana todinha. E vocês comentaram, não tô chegando agora, a atitude de Marcelo Paraíba já? Sim, já inadmissível. Pois é, né? E o treinador chegar e dizer que não vai fazer nada porque ele é um rapaz de 37 anos, quer dizer... Todo mundo no elenco está suscetível a fazer o que Marcelinho fez. A gente também tem que lembrar o seguinte, que talvez o jogo de domingo possa ser o último do Marcelinho, né? Já que tava com aquela história dele sair ou não, que ia pro burro. Sabe por que Marcelinho faz isso? Porque ele não vê no elenco um jogador com a qualidade dele. Porque se tivesse, ele já tinha ido. Sabe o que foi engraçado? No começo do segundo tempo, teve a bola que o Geraldo driblou o zagueiro assim. Aí foi enfiar a bola pro Marcelinho e a bola foi um pouquinho adiantada. Se ele tivesse gás, ele pegava, eu lembro. O Marcelinho assim, pro Marcelinho. Capricha só um pouquinho. É sério, eu vou passar assim. Vai, pô, capricha só um pouquinho. Galera, olha, vamos dar uma giradinha agora, que daqui a pouco o horário aperta e a gente ainda tem Náutico pra falar. E sobre Náutico, e tem uma coisinha aí, esporte querendo dar uma de ladrão aí no Náutico, hein, gente? Mas eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Vamos dar uma pausa, Dicinho, vamos lá. Meninas, chegou a nossa vez. Agora, no programa Nassau nos Esportes, nós teremos a chance de falar não só de futebol, como também de uma coisa fundamental, os jogadores. No Maria Chuteira, você vai saber quem são os melhores jogadores e os mais gatos da rodada. Comigo, Itala Grega, toda terça no Nassau nos Esportes, a partir de 1h da tarde, aqui na Rádio Web Nassau. Vem fazer um tiratema comigo. Vitor não precisa tirar a roupa, Vitor. Muita calma nessa hora, meu querido. Sabe aquele quadro da escolinha que fazia? Toda vez que eu tiro um 10, assim, tanto calor. Toda vez que tá falando a rádio aí, dá um calor danado aqui. Gente, passou-se todo um final de semana. E o que é que tem de novidade no Náutico, Rodrigo Benson? Tem alguma coisa? Rapaz, assim... esse rapaz assim dele já respondeu, né? Vamos por partes. Em relação ao Náutico, a gente só pode falar da preparação física dos jogadores e sobre possíveis vindas e saídas. Falando em relação à saída... Ainda tem gente pra sair? É uma possibilidade. O Ramon pode estar sendo sondado por outras equipes e pode sair do Náutico, lembrando que o contrato dele só vai até o mês que vem, então ele já começa a ser sondado por outros clubes aí para deixar o elenco. O diretor do Náutico, Kila, disse não ter conhecimento dessas sondagens, mas assim, é bom o Náutico... É bom ficar de olho, né? É bom ficar de olho. É um jogador de qualidade. Eu achei estranho agora de saber que o contrato do Ramon era só até o mês que vem. Era contrato de risco, o contrato dele. Eu não discordo, agora eu acho que o Náutico tem que ter a prioridade, que eu acho que o Ramon vai dar. O Ramon chegou no Náutico e não fez partidas ruins, não. Ele só jogou 4 partidas. Ele vai ser importante nessa Série A do Náutico. Eu já tô vendo com a chegada do Martinez, do Ramon, tem os meninos lá, Derlei, Ali Carlos e o Souza, que o meio-campo do Náutico pode ser um ponto forte do time na Série A. É claro que precisa de mais 2 meias de ligação de qualidade
pra aí sim tá no nível de disputar uma Série A bem. E atacantes que saibam finalizar certo. Pois é, rapaz, bom, tem né? atacante chegando aí sendo especulado, voltando, né, Rodrigo? Na verdade, não, hein? só queria frisar que Pode estar voltando a Pernambuco. o ataque do Náutico perdeu muito com a saída de Henrique. Né? Ele que era um jogador que fazia diferença no ataque. Olha, eu Sabe acabo quem de perdeu divulgar também? o link no meu Facebook e ele tá online. Eu quero muito que ele esteja acompanhando o programa hoje. Sabe quem, Não peça pra ele escutar, eu queria trocar uma palavrinha com sabe esse quem rapaz, perdeu rapaz. também muito com a saída do Henrique? A SMS. Todo final de semana, o número de filmes alugados, séries, era um negocinho absurdo. Era mesmo, rapaz. Como é Infelizmente, que tu Henrique, sabe disso? Henrique vai embora. Informações de figuras A De figuras S, eu diria. também, né? Também, né? Ah, certo. Enfim, Então, a SMS está de luto. de luto, né? acredito. Infelizmente, perdeu um cliente assíduo. Mas, apesar das sondagens, o Ramon disse que prefere continuar no Náutico, quer continuar o trabalho que ele vem fazendo. Como eu falei, ele só teve 4 atuações pelo elenco, então ele quer ter mais, quer desempenhar o seu papel Até na Série porque A. o Galo já disse várias vezes que o Ramon vai ser um dos jogadores de confiança do treinador, né? Porque o Galo já conhece a capacidade Não do Ramon. confio nessas palavras do Galo. Ele também falou isso pra um outro jogador, o resultado foi a dispensa. Então, não confio. Aí a senhora tem suas fontes, então eu respeito. Se você tá dizendo. Mas né? a qualidade do Ramon é grande, né? A gente sabe que se o Náutico perder esse jogador, aí já vai ter que trazer outro jogador e o mercado não tá tão disponível assim, com tanta qualidade no mercado pra que o Náutico se... Então, Instalações, podemos dizer que a palavra de Galo não é confiável. Não é a pessoa M. A me pessoa confirmou. M disse que, infelizmente, né? Sei. Todo mundo entendeu agora, né? Gente, mas a gente falou em atacante, em trazer atacante. Até agora o Náutico não trouxe um atacante. Pois é, o Náutico... Dispensou todos. Vale ressaltar que só quem ficou foi o Rogério, que tá machucado, e o Siloé. Quem é que vai fazer os gols do Náutico, Rodrigo Benz? Ricardo Bueno vai ser jogador do Náutico, já é dado praticamente como certo no Atlético o empréstimo do Ricardo Bueno para o Clube Náutico Capibaribe. Então deve ser um reforço. Todos sabem que é de interesse do time, dos diretores, a contratação do Ricardo Bueno. E eu não sei porque Vitor se levantou. Vitor, apresenta o programa em pé, mais negócio pra tu. Essa cadeira tá uma cilada, Bino. Uns barulhos meio abruptos, né, Vitor? O pessoal vai imaginar o quê, hein? Sei de nada, Ave Marai. Mas em relação à contratação do Náutico, Ei, agora foi Estela, viu, velho? Vamos deixar isso bem claro. as coisas são meio abruptas desse estúdio. Bem, continuando, Rodrigo. Além do Ricardo Bueno, tem mais alguma sondagem? Bom, o Náutico, segundo informações, né, vale ressaltar, tá pra trazer 8 jogadores essa semana. Eram 5, semana passada já são 8. Não, mas tem que ser 8 mesmo, tem tem que que ser ser, mais. Tem que ser 11. Dispensou um time A minha inteiro. questão é assim, eu concordo, a minha questão é que se eles não se tocarem, faltam 15 dias pro começo do brasileiro. Vai trazer 8 jogadores pra se preparar pra estar em campo no começo do brasileiro. Lembrando que o Náutico começa enfrentando quem? O Figueirense. Figueirense. Santa dia Catarina. 19. Ó, mas geralmente esses jogadores que vêm do eixo Rio-São Paulo, jogadores que estavam disputando Carioca Paulista, eles já vêm com ritmo de jogo. A verdade. questão só é o entrosamento que vai pegar, né? Mas dificilmente o Náutico vai trazer algum jogador que tenha parado há muito tempo. Eu não acho. Eu acho que os nomes sondados são jogadores que estão em atividade. O Ricardo tá jogando até um dia desse no Palmeiras, né? Tá pra acertar, chegar a próxima semana, se eu não me engano. Um rapaz me falou pelo Twitter, repórter de Minas Gerais, que o Ricardo Bueno já é dado como certo a ser emprestado para o Náutico. A não ser que apareça alguma coisa extraordinária, ou um Flamengo, um Vasco, que eu acho difícil pela qualidade do jogador. Bom, aproveitando o gancho... Aí vem pro Náutico, né? Vai. Tu não... Aproveitando a deixa aí, falando do Flamengo, um jogador que deve vir do Flamengo pra cá, o lateral esquerdo, Rodrigo Alvim. Deve aparecer aqui. É mesmo, Quem? né? Eita. Rodrigo Alvim, do Rapaz, lateral esquerdo do não. Flamengo. Desculpe me dizer. Vai ter muito lateral direito fazendo a festa, viu? Olha, velho? esse cara é muito ruim, cara. Ele não marca e ele não apoia. Tassis. Então, ele é um cone. Tassis. Não, aí, respeito. Tassis. Eu quero Repita fazer uma... o nome do jogador. Rodrigo Alvim. Rodrigo Fraco. Alvim. Ruim sou eu com a perna só, meu amigo.
ruim sou eu, com uma perna só. Não, Só com a esquerda, com a esquerda. eu sou Ele destro. pode chegar no Náutico, ser o capitão, fazer o gol do título do Campeonato Brasileiro, fazer tudo, mas na minha opinião, pelo que a gente viu, acho que a torcida do Flamengo tá preparando uma festa pra quando esse cara sair. Assim como a do Palmeiras fez quando o Ricardo Bueno anunciou que não iria renovar o contrato. Então esses dois jogadores estão de cash. Meu Jesus do Olha, céu. gente, também pra lateral esquerda tem dois nomes também que estão sendo cotados, certo? Que são do Lúcio, pernambucano aqui que começou Bom pelo reforço. Unibol, certo? 32 anos e que atuou no Grêmio em 2011. Sim. E o outro é o experiente Gilberto, de 36 anos, ex-seleção brasileira. Pois é, são dois bons reforços, né? Agora Gilberto, vamos ver se aguenta jogar os dois tempos. Você vê assim que o Náutico tá fazendo apostas em jogadores Mais experientes, né? experiente. O Martinez tem 32 anos, O o Gilberto. Gilberto com Se 37. vier, né? Eu acho que Túlio Maravilha vai fazer o 10º gol aqui nos aflitos. Também concordo. Eu acho que a experiência sempre é válida no elenco, né? Mas o Mas Campeonato também não vamos Brasileiro é um exagerar, campeonato longo. Esses caras não vão aguentar jogar todos os jogos, né? Eu acho que o Jefferson tem a dizer de novo. Vão se arrepender. Mas vão se arrepender muito. Principalmente se trouxerem Rodrigo Alvim, Alvirrubro. Vai ter emoção aí quando ele for escalado. Bastante, né? É um terço do lado que ele jogar e um grito no ouvido dele pra ver se ele não dorme, porque ele é muito fraco, cara. É verdade. Repete, Tassi, por favor. É um Não, terço do lado. É um terço do lado dele. Se ele estiver jogando pelo lado direito, vocês ficam do lado direito com um terço e gritando no ouvido dele. Porque o jogador, meu amigo, se for depender da qualidade dele... Olha, Alright. e tem alguém vindo de fora do país, Rodrigo? Ou alguém voltando? Na verdade, esse sonho é antigo do Náutico, né? A gente tá falando de Chiesa. To dream, impossible dream. Impossible Dream. Tá ficando cada vez mais impossível, realmente, Vitor. E o próprio Kila declarou que o Chiesa é um sonho distante para o Náutico. Né, até porque ele é artilheiro do time dele lá e provavelmente ele vai renovar o contrato. Apesar de que tem outro time daqui que ficou... Na verdade, é o Sport que tá também tentando o Chiesa. O Sport teve mais perto do Chiesa do que o Náutico, na verdade. O Sport chegou a acertar tudo com o jogador e por mínimos detalhes assim a transação não deu certo. Olha, eu posso dar uma informação em primeira mão, assim, entre aspas, né? Porque a informação já foi divulgada lá no diário. Então não é a primeira mão, está? Aqui na rádio, gente. Tá. Lembrando que isso é o único programa de esporte, então tinha que ser em primeira mão. Te amo, meu amor. cheiro, Olha, hoje eu tô uma pessoa realmente muito besta Graças com as coisas, a não Deus. adianta. Eu não sei É por quê, ótimo mas ver assim, você Tô assim. muito feliz, não tá, Edilson Lima? Não, é bem lembrado, Vitor. Só hoje. Realmente. É ótimo uma vê-la assim, é pergunta ótimo. perfeita. Eu sempre que ele defendo que você tem que dar assim, né? Não, ainda não, Vitor. Olha, gente, o seguinte, o próprio Chiesa confirmou a negociação com o Sport e, segundo ele, tá mais próximo de fechar com o Sport do que com o Náutico. Olha, eu já vi alguns torcedores do Sport reclamando. Sempre tem aqueles torcedores que reclamam de Sim, olha, postou... jogador rival. Mas vamos lembrar que quem deu o título da Copa do Brasil pro Sport foi Carlinhos Bala, que era do Santa Cruz. Vamos lembrar também que o Chiesa pode chegar e fazer 2 gols e a torcida esquece. Não é não? Ah, lógico, torcida. Isso aí é olha, besteira. a questão da torcida é o pré e o pós. Ela fica contra se o jogador é de um time rival, mas se ele chega e faz, no caso de um atacante, sai fazendo gol adoidado, aí a torcida já esquece que ele Também veio do acho. Náutico. Queimou o boné que da queimou o jovem. boné. Isso É aí uma tudo festa. Ninguém vai lembrar. Ninguém E lembra. se vier uma grande contratação, porque Jael tá me surpreendendo. Eu esperava mais do Jael e ele realmente não tá acertando as coisas no esporte, apesar de quase ter feito um gol ontem. Na Então, verdade, se vier, é um bom reforço. O Jael, ele veio pra ser atacante, mas ele tá jogando mais como pivô ali, como Não, um meio a que- armador do que E ele, como deve- atacante, e ele sim. faz bem o A pivô. questão, o que tá prejudicando tanto o Jael quanto o Jamie, é que eles estão jogando sem o atacante de ponta do lado. Os dois estão jogando juntos. Pois Eu é. acho que, infelizmente, Muitas vezes eles estão um do lado do outro, né? acaba um atrapalhando o outro. Eu gostaria de ver os dois jogando assim, com o outro atacante de ponta. É, gente, olha, o Chiesa que é um sonho da torcida alvirrubra que ele volte. Ele já expressou várias vezes a vontade de voltar. Também mostrou a chateação por não ter renovado o contrato, por não terem ido atrás dele com gosto, certo? Estela, por favor, Por favor, repita, a por frase. favor. Por favor. Refaça a frase. Não, melhor. não fique mais vermelha do que seu cabelo, por favor. Eu só quero Não, que não você refaça, repita. não, repita, é assim, do mesmo jeito, vá. Abre aspas.
O Chiesa ficou chateado porque o Náutico não foi atrás dele com gosto. Com gosto. Então, é uma frase Estela que a gente fica... Qual o sentido, né? Não, realmente, o Chiesa deve ficar... Assim, se estivesse de lado ou de frente, mas... Rodrigo, você já escrachou, né? Lembrando que amanhã a gente tem que apresentar o programa de novo. Não é isso? A gente tem um projeto. Vamos embora, Rodrigo. Pelo amor de Deus. Bom, falando de assuntos importantes, podemos dizer assim. Eu acho que a vinda do Chiesa pro Náutico é importante pro torcedor alvirrubro. Mas, Estela, Se assim, for não atrás é com que eu gosto não ou exporto. não, aí já é outra história. Mas Então, que é se for atrás com importante... gosto, ele vem. Aí eu não sei, você tem que perguntar isso a ele. Pois é, como eu não tenho contato com a pessoa cá em questão, não tem como, né? Mas assim, falando quem ainda tem da contato preparação perguntar, do né? Náutico, verdade, Tassi, da preparação do Náutico pra Série A, o Náutico tem um problema, podemos dizer assim. Como só tem Mas- 19 jogadores no elenco, o Náutico não pode fazer amistosos. Porque não tem. Segundo o Galo, o elenco ainda não tá preparado quando a jogadores é mínima para que ele possa fazer testes em amistosos. 19? 19 jogadores. Eu acho que tem joga quase com Não entra em 11. campo com 11, não? Ah, Eu também fiquei Eu com acho- essa dúvida e no matemática banco pode aí. ficar quanto? 6, né? 7. Dá 18. Tá sobrando um galo, não sabe contar, não. Meu amigo, velho. Eu fiquei com essa dúvida matemática também, Por isso mas que enfim, eu falo né? que eu não confio no que Galo diz. Ou seja, a pessoa S diz que a pessoa A não é confiável em suas palavras porque uma pessoa M saiu dizendo que ia ficar. Ele não saiu dizendo. é Galo, fato. a pessoa G disse que a pessoa M ia ficar, mas a pessoa M saiu. Ah, velho. Vamos falar o nome logo, velho. Vamos falar o nome logo. É porque É o problema é porque que uma quando hora se é- chegar na pessoa K, aí complica. É assim, os ouvintes não Não têm estão um entendendo, eles código não têm de- bola de cristal, Pois é é, por isso que verdade. eu não posso citar os nomes em todas as frases, né? Mas enfim, então o Náutico... Então você faz assim, Aparece você jogador, passa rapaz. suas Problema. informações Foi algum normais. jogador que o Galo prometeu, foi algum jogador do elenco que o Galo prometeu Que ia ficar, que ia não ficar e ficou, apareceu foi na lista de dispensado. dispensa. Então, Exatamente, Já tem 11 possibilidades. é. é verdade. Ok, galera, mais alguma notícia do Náutico, Rodrigo? Não, tirando esses probleminhas básicos do Náutico, a gente vai Pra ficando variar por um aqui, pouco, né? né? Tipo, o Náutico que nunca tem problemas, é uma coisa muito rara. O Náutico não tem problemas, ele gosta de criar desafios a serem superados. Aí, Menino, tá fazendo isso tudo Falou. dirigido demais. Falou o setorista alvirrubro, gente. Olha, vamos mudar o BG e vamos falar um pouquinho das decisões do Brasil afora, não é? Afinal de contas, Fluminense, Flusão, coisa campeão linda. carioca, né? Eu não vou cravar ainda, porque Não, eu sou é daquelas campeão que tem carioca, 2 Fluminense. jogos. Mas eu posso cravar que o América é o campeão potiguar. Já Ah. tem 2 campeões já, meu. Fluminense e Sport. Que é isso? Ave Maria! Falou o Palavras setorista divididas do no ar. esporte. Palavras divididas. Tá gravado, né, É nessas Nilson? horas Aí eu que... digo Tem mais. alguma palavra do setorista tricolor? Tem uma palavra da Cirurgia que não tá definida. Tá definido não, filho. É nessas horas que eu defendo o Verdun, rapaz. Eu tô brincando, querido. Só que eu tô É, brincando. é o Berdan, claro que sempre vai a seriedade. Gente, olha, Fluminense e Botafogo. O Botafogo que há 29 jogos, não perdia uma partida. E o Fluminense foi e disse, olha, eu vou tirar tua invencibilidade, mas não é com 1 gol ou 2 gols não, tá? Apesar da qualidade do elenco do Fluminense, eu não achava que ia ser assim, né? A gente nunca Eu espera também que uma não. decisão saia por 4-1. A gente até já falava que o Fluminense tem os melhores elencos do Brasil. E Agora, só joga partidas importantes. O elenco é tão bom que escolhe qual partida que vai é jogar. aquele negócio. Fluminense e Olaria. Olha, vamos ganhar, chega ali se arrastando, mas quando tem que jogar, aí... E tá chegando com a base boa, que a base do Fluminense foi vice-campeão da Copa São Paulo. Tem um atacante que fez gol ontem, né? Ele foi. O Marco Júnior? Marco Júnior, Isso. esse menino jogou muito bem na Copa São Paulo. Esse É um menino. atacante de ponta. Esse menino. Mas ele é um menino, ele tem 17 anos. Ele é um atacante de ponta e ele ontem fez o 4º gol, se eu não me engano. do Foi, quem Fluminense. abriu o placar foi Fred, que empatou, depois o Rafael Sobis fez 2 e fechando... Um golaço de bicicleta do Fred, hein, gente? Vou te contar, eu sinceramente queria estar lá. Cantando, Ah, vibrando. onde você queria estar? Peraí, me explica. No Rio de Vamos no Rio Janeiro. de Janeiro. Ah, Pra assistir o jogo, no de jogo do Fluminense Fluminense. e Botafogo. Com certeza, eu arrastava. Em Pra ele. plena ver 4 o horas da gol. tarde, no sol quente. Pra ver o gol de bicicleta Tanto de lugar Fred. bom pra pessoa ir, a pessoa vai pro Maracanã, eu vou acreditar, está É. no seu depoimento. Maracanã não, Maracanã No não tá Engenhão, pronto. pois é, Engenhão. é o costume. Eu também, só queria estar em Arapiraca pra assistir Asa e ABC. Só queria estar em Arapiraca pra isso também. Eu queria estar na Paraíba pra assistir Não, Campinense gente, e olha. Souza. 2 horinhas de jogo não iam matar, né? Tinha todo o resto do dia pra
curtir o Rio de Janeiro. Pra curtir, claro, graças a Deus. Exato, positivo. Outro estadual que também tava aí com finais foi o Paulistão, não é? O Santos. Campeão paulista, né? Pode gravar já Pode. também? Outro campeão, né? Tem 3 campeões. Nesse Santos e o América América. do Natal. Pensei que você ia dizer o Sport de novo. O Santos que venceu por 3-0, gente. Dois gols de Dois Neymar. gols do Neymar, um do Paulo Henrique Ganso, que eu digo Neymar que foi fez gol, mas rapaz, Novidade, novidade, né? Chegou a 104 gols e Verdade. agora assume a liderança de artilheiros pós-Pelé. Pois Será que é o Pelé do futuro, gente? Quer dizer, Não. do presente, a né? gente não pode dizer que ele ainda é o Pelé, mas ele vai fazer um bocado de gol ainda. O moleque tá com 20 Ele anos, tem até 21. 2014 pra fazer um bocado de gol pelo Santos ainda. Não, e pela seleção também, só pelo Santos, assim, 2014. Chega na seleção, calma, não faz nada, cara. É melhor já, apostar nele no Santos. Não, porque na a seleção tá também. difícil. Até porque ele é a nossa esperança, né? É, né? Se não tem cão, caça com gato. Olha, outro estadual é o Mineiro, Atlético Mineiro. Porque se não tem outro... Porque, na minha humilde opinião, o estrelismo do Neymar, às vezes, acaba estragando um pouco ele. Acho que eu não concordo. A gente tá esperando de quem pode realmente render. Triste é a gente depender como a gente dependeu em 2010 de Júlio Batista, Ei. de Grafite. Com certeza. Entendi. É isso, Só isso. Peraí, calma. Abre aspas para Edilson. Edilson Lima Troiano. Ela estava falando de Henrique. Na seleção. Este que saiu do Náutico, né? Pode ser E a aí solução vocês podem do esquecer ataque. Também a de um Copa do certo Mundo lateral 2014. direito que saiu do Náutico, ela também pode estar cobrando esse cara na seleção. Mas aí já é... Aí seria tipo, a campanha pífia da seleção. Ei. Imagina, eliminado em casa com 3 derrotas na primeira fase. Até a Bidal ia dar drible. Até a Bidal ia passar aí, velho. Bom, outros resultados, né? Pelo Gaúcho, teve o Inter que empatou com o Caxias, né? Já que o 1 a 1. Caxias saiu na frente. E o Inter foi atrás com um gol de Oscar, que teve uma briga Oscar. judicial aí. Fala Oscar. direito, menino. É um oxítona. Não, desculpa. Que aula, Foi Vitor sem Novaes. querer, querendo. Outro resultado que foi o do Atlético Mineiro e o América em 1-1. Meteram a mão no Atlético, viu? E Mas foi? meteram. Porque o gol do América saiu de um escanteio que não houve. E o jogador tava impedido. O jogador do América bateu o escanteio, a bola foi pro lado de fora e o juiz deu o escanteio. Só que a bola não tocou em ninguém, cara. Foi visível que Ou não seja, tocou em ninguém. o escanteio não foi escanteio e o jogador que fez o gol estava Parece impedido. Bruno Meneghel. Zivan, Não, Meneghel. não, o Bruno Meneghel. Foi Bruno Meneghel. Bruno Meneghel que fez o gol. E parecia que o Atlético tava adivinhando, porque os caras reclamaram tanto do escanteio. Passaram quase uns 2 minutos pra cobrar. Quando cobrou, a bola sobrou, o cara chutou, o Bruno Meneghel escorou. Mas os caras do Atlético saíram muito revoltados, mas com razão, cara. Porque não foi um lance assim duvidoso. O cara bateu o escanteio direto pra fora. E o juiz deu escanteio, cara. É Bom, brincadeira. outro Atlético que empatou foi o Paranaense, que ficou no 2-2 com o Coritiba. E outro Atlético que empatou foi o Goianiense, que empatou em 2-2 com o Goiás. E o Baiano tem aí do resultado do... 0 a do 0, segundo, 0x0, Vitória e Bahia. No Ceará, Marcelo, destaque pro goleiro do Bahia, Marcelo Lomba pegou muito a bola, o goleiro do Bahia tava vendo os melhores momentos e o Vitória era pra ter saído com a vantagem. Olha, gente, só uma questãozinha aqui, que, antes que eu me esqueça. A gente tá falando aqui dos estaduais e falou do Paulistão aí. O Durval, zagueiro do Santos, se levar esse estadual, é o 10º campeonato estadual seguido. Eu acho que no mundo, sinceramente, Não, no, é o no maior, mundo não, mas é no o- Brasil é a maior sequência. a maior cara. sequência. Lembrando que Parabéns, o Duval viu? é o maior artilheiro da história do Brasil, né? É o maior artilheiro, o zagueiro. zagueiro É artilheiro. mesmo, cara, eu não sabia disso. sério? 78 Saiu a gols. reportagem ontem. Não, o Duval tem muita qualidade, infelizmente. Por sinal, uma reportagem do André Galindo muito bem feita, um reconhecimento muito grande. O Durval, que já foi aqui atleta do esporte, é ídolo da é torcida. né? ídolo. Eu fiquei muito triste em relação ao Duval pela atuação dele contra o Barcelona. É claro que o time do Santos todo não jogou bem, mas o Duval Falhou no primeiro gol, né? falhou, cara. E eu fiquei muito triste porque é um jogador que eu realmente gosto. E é um jogador humilde, que não brinca, que não subestima o adversário. Então, E eu a acho... reportagem mostrou justamente isso, né? Ele não brinca realmente o Neymar não brincando com a ele não musiquinha gosta do de Michel aparecer. Teló e tal. Ele poderia ter usar isso tudo, ou até na mesma época do esporte, que ele era o principal jogador na minha época, na minha opinião, na época do esporte. Ele nem fazia questão de aparecer. Tem Então, lugar no esporte? ele tem Duval lugar em sempre. muito time da primeira divisão 2014 do Brasil. é Duval do lado esquerdo e Thiago Silva do lado direito. Pronto. Marai. Olha aí, Durval na seleção? Estão querendo Henrique? Não. Porque eu não posso sonhar com o Duval. A vontade aqui é do meu querido amigo Edilson Não, Troiano, né? Negativo. Defende Edilson, não foi? A minha vontade é a lateral direita.
Não é O que seria pra seleção um desastre, né, cara? Um desastre. Estela, para de querer esses jogadores pra seleção, pro bem da nação, por favor. pensa no povo brasileiro, Estela, por favor. O pessoal tem tu não. Só tenho, não. Tem vários milhões e bilhões aí Bom, de seguindo em brasileiros. frente, aí tem o Paraibano, né? O Souza venceu o Campinense por 2x0. O Souza que tem um Campeão do jogador segundo que... turno. E a final vai ser novamente entre É. Souza e Campinense. E o Eduardo me falou que vai vencer o Campinense, porque os caras provocaram muito no primeiro jogo, e isso foi o estopim pros caras do Souza entrarem comendo a bola. Ele disse que vai vencer de novo. Que nome Promessa. de clube, Souza, né? Quando falaram lá, eu tava acompanhando pela TV o jogo do Esporte do Santa Cruz. Quando falaram Souza, eu, como assim? Souza, será que Souza tá jogando? Souza do Náutico foi o que me veio na cabeça, mas é um nome Até de um porque clube ficava Souza. difícil. O Campinense contra Souza sozinho. Complicado, né? Ele ia ter que ser. Complicado. Mas não Não, era. não foi um Não bravo. falava. Olha, não, Foi um mas bravo. Não foi um Foi um bravo. não falavam o nome do Campinense. Era na hora que, tipo, o Souza abre o placar, entendeu? Ah, explicou, tá vendo, ó? Rafael, pensando que. Foi um bravo. Voltou. Gente, vamos encerrar o Bom, pé no gramado. Então, só hoje. encerrando aqui, outros resultados. O Avaí e Figueirense ficou no 3x0. Rapaz, o Avaí passou por cima e o Kleber Santana bateu uma falta ontem. Foi aquela falta chamada que ele colocou com a mão. Ele jogou muito e é o principal jogador do Como? Com a mão. Com a mão. É o jargão Ele do futebol. pegou a bola, foi até a barra e jogou eu assim com a mão. entendi o que ele quiser. Que quando ele falou tão rápido que ficou parecendo outra coisa, entendeu? É como ir atrás com gosto do Chiesa, né? É, Realmente, pois é. ficou estranho. Então o Kleber Santana que o Mazola não quis no esporte. Que lindo, Mazola. Eu acho que Mazola ainda vai se arrepender de algumas coisinhas por aí, né? E no clássico Ceará e Fortaleza ficou no 0x0. É, gente, eu acho que foi o único clássico que ficou no 0x0, fora o do Esporte Santa Cruz. Foi, Mas papai. teve muito empate, viu? Sim, mas no 0x0 é terrível, né? 0x0 nunca é eu bom. acho que o 0x0 foi Teve a o do imagem... Vitória e Bahia, que também foi 0x0. Pronto, só no Nordeste isso acontece. É a imagem... Ó o Bui, velho. Não é Ela. bullying. É porque o pernambucano, no meu ponto de vista... Você, quando conheceu pessoas de outros estados, É né? brincadeira, de outras né, velho? regiões, Essa tá começando pessoa que a é ficar multicultural, né? preconceito Galera, com- olha, com entenda, seus- eu posso explicar? Não vai querer se explicar mesmo. Vou querer explicar. Tá certo. É, na minha opinião, aqui em Pernambuco, 0x0 foi a face de um campeonato ridículo. Até porque o time que jogou o melhor futebol não disputou a final. que Não foi o disputou a Salgueiro. final, certo? Pra começo de história. Eu pensei que ia dizer que era o Náutico, velho. Eu ia embora agora, velho. E em segunda opção, a gente vê que não tem tanto holofotes assim, nem tantos destaques, os campeonatos do Nordeste. E aí o que acontece? Acaba caindo a qualidade, os jogadores, quando vêm pro Nordeste, é terceira, quarta, quinta opção pra poder vir, certo? Mesmo estando em Série A como Náutico e Sport. Então, isso que eu quis dizer, não é questão por bullying. Eu acho que o Nordeste, o pernambucano, o baiano e o cearense tem muito mais o que mostrar. Mas, falta de investimento, ou campeonatos como o pernambucano que aconteceu esse ano. Fale, Rodrigo Benz. Uma pergunta, Uma de um pergunta ouvinte. interessante que chegou aqui. O Inique Monteiro. O né? Inique Monteiro ele perguntou o seguinte: o César, que não renovou o contrato com o Sport, ele pergunta se é uma boa contratação para a defesa do Santa Cruz para a Série C. Sim, eu acho que seria importante, porque a zaga do Santos mostrou que precisa de algumas peças. E o César tem uma boa qualidade, principalmente para jogar uma Série C. Né? Mas eu acho que provavelmente ele vai renovar, porque o Sport esperou esse tempo todinho com o atleta, né? É um atleta que já tem identificação E com o até clube. porque, querendo Olha. ou não, o César é melhor que o Montoya, é melhor que o Wagner Silva. Olha, gente, eu não sei, Mas viu? seria uma boa pro Santa Cruz, sim. Se o César não Teve renovar. jogadores, a gente viu isso, lógico, Esporte é Esporte e Santa Cruz e Náutico são outras equipes e outras diretorias, mas... Não diga. Em outras... A cara do Tasso é impagável, velho. E você tava com o seu microfone aberto, sabia? Por isso que eu falei do lado. Olha, deixa eu lhe explicar, Vitor. Eu não falei o palavrão completo, não. Eu falei só a primeira sílaba. Eu nem escutei, ninguém escutou, não. Gente, olha, Não, vamos encerrar esquece. o programa então. Rodrigo, você chegou atrasadíssimo, certo? Primeiro que tarde eu cheguei. Olha, mas Tarsis deu desculpa e você não, então... Vitor Noblar. Eu cheguei no horário. Vitor Noblar, meu querido, um Em cima, mas cheiro. foi no horário. Eu posso encerrar? Positivo. Obrigada. É o Berdan fazendo De nada, precisando é só Não é falar. fazendo escola. É o Berdan que é Infelizmente. uma figura a ser
Vitor Noblar, meu amor, um beijo pra você. A gente se encontra amanhã, certo? 13h. Amanhã tem Ita, amanhã o programa tá recheadinho. Faz umas 3 semanas que Ita não vem aqui, né? Tá sentindo falta, Rodrigo tá Benson? contando, cara, eu não tinha ideia, né? Mas obrigado por me informar que são 3 semanas. Um beijo, Estela. Boa tarde aos amigos da mesa. Boa tarde aos ouvintes. E a gente se encontra amanhã aqui no PE no Gramado. Rodrigo Benson. Diga. Chegue cedo amanhã, meu querido. Boa tarde Sempre. pra você. A gente se encontra Tive que amanhã, aproveitar certo? minha folguinha hoje, né? Ah, folguinha, meu Deus do céu. Positivo. Uhum. Mais uma boa tarde pra você, ao Vitor, ao Tassis, ao Edilson, o Elberdan, que não pôde comparecer hoje, mas que amanhã tá aqui com a gente. E aos ouvintes. Será? Eu acho, né? Silêncio, 1 minuto de silêncio. Eu O que também não entendi, aconteceu, não. hein? Algum fato... Eu não sei, eu acho que era pra estar tocando a música do final. Agora, Edilson Homenagem Lima. a Toby. A Toby. Eu ia explicar no final, né? O Toby que... Tassis, meu amor, um beijo pra você, certo? A gente se encontra amanhã, 13h aqui no Pé no Gramado, ok? E o Tassis olha com aquela cara de novo. Nos encontramos amanhã. Se Deus Isso deveria se permitir. tornar um meme do É. Facebook. Um abraço para todos os ouvintes do PE no Gramado, mas a gente tá de volta com o melhor e as preparações de esporte Santa Cruz e até do Náutico pro brasileiro, né? Esporte Santa Cruz pra final do Pernambucano. Um abraço a todo mundo. Eu só quero lembrar o meu cara Edilson Lima que ele se ligue. Estela, Porque- brincadeira, o velho. povo vai para. Eu queria falar Edilson Lima Aqui. e voltava. Isso percebe-se. Então é melhor continuar. Isso é Edilson, calma aí. que Né? ele... Eu fico calada se ele ficar calado. Edilson, eu quero minha propina É um ainda. acordo agora. E aí, Edilson Lima, vai ou racha no ar? É, né? Edilson, a história de ontem, Edilson. Como é que vai ser? Galera, olha, Pé no Gramado vai ficando por aqui por hoje. Amanhã eu vou tentar dar uma acompanhada no treino do Santa Cruz pela manhã. Então, vamos ter... Vamos tentar... Logo de você, tá? Vamos tentar acompanhar os 2 clubes da finalíssima aí, certo, essa semana. Ver se a gente descobre alguma coisa, se tem alguma novidade por vir, gente. Um beijo pra vocês, meus lindos. A gente se encontra amanhã. Um beijo dela. 1, 2, 3. Um Beijo, Mônica Tavares. A gente Mônica se encontra Tavares, um beijo. A gente se encontra amanhã, certo? 13h aqui no Pé no Gramado. Eu sou a Estela Soares e o programa vai ficando por aqui hoje. A gente vai ficar com Moonwalker de Michael Jackson, beleza? Em homenagem ao Moacir. Tchau, gente.